Bom, seguindo aquela coletânea de conceitos que eu gostaria de passar para vocês para estudo da hidrometalurgia, eu vou falar um pouquinho sobre solubilidade, tá? É uma fala, eu vou fazer uma explicação aqui bem generalista, mas mais tarde ela vai servir para explicar algumas coisas, tá? Então aqui, os processos, vamos dar uma lida aqui no que eu escrevi no slide, né? Os processos hidrometalúrgicos possuem como objetivo solubilizar o mineral, como eu já havia dito, ou composto químico em uma solução aquosa, o licor lixiviante. Então, qual que é a minha ideia? Eu quero dissolver a minha substância de interesse no líquido. Então eu quero solubilizar ele, trazer ele do sólido e colocar ele em meio aquoso, tá? Então, por isso, né, é importante o estudo químico, o estudo do comportamento químico dessas espécies em água. Tá? E as espécies mais importantes e os respectivos comportamentos químicos a gente vai tratar nesse slide. Tá? Nos próximos minutos aqui eu vou explicar para vocês. Tá? Então, os gases, eles normalmente ocupam espaços na estrutura da água, então eles ocupam espaços nos interstícios das moléculas da água, tá? E conforme eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade de gases. Então, se em algum momento, vocês vão ver que vai haver esse momento, eu precisar de um agente oxidante, normalmente os gases eles agem como agente oxidante dentro da solução. Se eu tenho um processo onde a temperatura vai subir por alguma razão, eu vou ter uma diminuição da concentração desse gás dentro da solução e, consequentemente, a diminuição da eficiência do meu processo. Tá? Outra coisa, as moléculas polares. As moléculas polares elas acabam se dissolvendo por pontes de hidrogênio, tá? Então os dipolos de hidrogênio eles se alinham de uma maneira a neutralizar a carga das moléculas polares e acabam dissolvendo essas moléculas polares. Tá? Então o aumento da temperatura aumenta a vibração térmica dos dipolos e acaba diminuindo a solubilidade dessas moléculas polares. Tá? Já as moléculas apolares elas acabam sendo insolúveis, tá? Porque elas não formam essas pontes de hidrogênio que explicam a dissolução das moléculas apolares. Já os cristais iônicos, como o sal, por exemplo, o cloreto de sódio, eles são mantidos pelas forças eletrostáticas, porque tu tem um ânion ali, um íon negativo, tá? E um cátion, e eles se mantêm juntos por atração eletrostática. Quando eu coloco eles em água, a água tem o dipolo, então ela tem uma carga mais positiva perto dos hidrogênios e mais negativa perto dos oxigênios, que acabam atraindo mais os elétrons do hidrogênio. Então, como resultado, eu tenho uma carga concorrente àquela carga, por exemplo, do cloreto de sódio. O sódio acaba sendo um polo positivo, que ele acaba doando o elétron para o cloro. Então, esse composto ele é ligado por essa atração eletrostática lá da física. Quando eu adiciono o dipolo da água na jogada, eu acabo tendo um concorrente a essas cargas e eu acabo se desfazendo a ligação dos cristais iônicos devido à presença de uma carga concorrente, que é a carga do dipolo da água. Tá? Já os cristais não iônicos, eles acabam não dissolvendo. Tá? Então, eles precisam de algum outro composto. A grande maioria dos minerais que a gente vai estudar, eles são não iônicos. Tá? Eles possuem ligações metálicas, ligações não metálicas ou aquelas ligações intermediárias. Aliás, dentro dessas ligações não metálicas estão aquelas todas ligações intermediárias que a gente não pode dizer que é metálica ou covalente ou iônica. Elas são intermediárias, elas possuem características intermediárias e, via de regra, elas não são polares e logo não são desculpa, elas são apolares, elas acabam não dissolvendo. Para fechar aqui a solubilidade, eu vou falar do efeito da adição de alguns compostos na solubilidade dos solutos eventuais aí na minha solução lixiviante. Tá? Então,
Se eu adicionar, por exemplo, solventes orgânicos, eu acabo diminuindo a solubilidade dos solutos, tá? Porque muito da explicação do porquê, vocês vão ver mais tarde do porquê que ocorre a dissolução, tem a ver com a polaridade da água, tá? E a capacidade que a água tem de neutralizar cargas elétricas dentro da estrutura dela, ou seja, a constante de elétrica dela, tá? Então, quando eu adiciono um solvente orgânico, eu acabo baixando essa capacidade. Isso é, inclusive, uma alternativa estudada para se utilizar na precipitação, porque o que acontece? Eu dissolvi o meu mineral de interesse dentro do metal. Um outro desafio que eu tenho é precipitar esse metal de maneira eficiente, que ele não fique na solução, que eu idealizei essa solução para dissolver algum composto. Depois eu tenho que fazer o caminho reverso, que é fazer com que esse metal saia de dentro, ou esse composto químico saia do meio aquoso e venha para o sólido numa precipitação, tá? Então, uma das estratégias que é muito estudada é a adição de solvente orgânico, tá? Uma outra coisa é adicionar um sal solúvel, ou seja, se eu adiciono um sal algum sal dentro da minha solução, qual que é o efeito que ele causaria na solubilidade de outros sais. Então eu precisaria, normalmente ele aumenta a solubilidade, entretanto ele precisa de uma quantidade grande do primeiro sal dentro da solução. Então isso para quem trata de custos, por exemplo, a quantidade muito grande de qualquer coisa acaba impactando negativamente, mas é uma alternativa que eventualmente ela é utilizada. Bom, agora para finalizar a aula eu vou falar dos 3 tipos de processos utilizados para promover a lixiviação, tá? Então, o primeiro tipo de processo é o processo físico, né, que envolve apenas variações de variáveis físicas, por exemplo, pressão, temperatura, são as principais variáveis que afetam esses processos, tá? Já os processos químicos, eles são obtidos a partir de uma reação de dissolução, tá? Como que funciona essas reações de dissolução? Normalmente, aliás, todos os compostos que a gente vai estudar aqui, que vai tentar solubilizar, que são objetos da tentativa de solubilização, eles têm uma solubilidade, né? A solubilidade é dada pelo KPS deles, que vem lá da química, do equilíbrio químico. O problema é que essa solubilidade é muito baixa, tá? Sendo essa solubilidade muito baixa, eu preciso fazer algum jeito de aumentar essa solubilidade. Vocês aprenderam lá em química, em equilíbrio químico, que se a solubilidade, os produtos, é o meu metal em meio aquoso, tá? Se eu consumir um dos meus produtos, que obviamente não é o metal, eu consigo deslocar a reação para o lado dos produtos, tá? E a partir desse deslocamento da reação para o lado dos produtos, eu acabo potencializando a geração de produtos, que é a dissolução, no caso, tá? Então essa é a principal estratégia utilizada na dissolução através de processos químicos, tá? Isso vai ser mais densamente explicado para quem é do curso superior, tá? Para quem é do técnico, tem só que entender que essa é a estratégia química, tá? Eu não coloquei no slide aqui, mas eu acho que eu vou acabar adicionando essa explicação mais detalhada disso em vermelho ali, que é uma adição posterior, tá? Já o método eletroquímico é o mesmo princípio do método químico, só que um desses produtos acaba sendo elétrons. Aí, nesse caso do método eletroquímico, a única diferença entre o método químico e eletroquímico é que eu consumo elétrons ao invés de ter consumido produtos, tá? Então eu acho que eu vou adicionar aqui do lado uma explicação em vermelho, uma equação química ali em vermelho que mostra qual que é a estratégia química, tá?
e aí a estratégia eletroquímica, ao invés de consumir compostos, eu vou consumir elétrons. Tá? Então esses são os 3 tipos de processo de destilação. Para quem tem um curso um pouco mais denso, curso superior, vai acabar vendo um pouco mais detalhadamente. Para quem tem um curso mais raso, ou seja, um curso técnico, a gente vai parar por aqui, e é isso que eu gostaria que vocês aprendessem. Tá? Bom, pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar aqui nessa aula sobre introdução à lixiviação, né? Para vocês que estão vendo isso numa aula do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, saibam que essa matéria aqui, essa aula aqui de pouco mais de 30 minutos é os conceitos condensados que eu passo normalmente em 1 hora e meia. Então aqui passa tudo muito batido, vocês eventualmente podem ter dúvida de diversos conceitos químicos que eu acabo utilizando aqui, e durante a aula a gente normalmente debate esses conceitos aqui. Infelizmente, como sou eu comigo mesmo, acabo não tendo com quem debater, né? Então eu espero que, se você ficou com dúvida e é do Instituto Federal, que me mande um e-mail. Se você eventualmente caiu nesse vídeo aqui e não é do Instituto Federal, também pode me mandar um e-mail com dúvidas. Talvez a resposta não chegue tão rápido, mas eventualmente um dia pode chegar, tá? Eu peço desculpas aí pela minha habilidade com vídeo, que ela não é muito boa. Acho que eu não sou um grande youtuber, especialmente um bom ator. Eu estou fazendo isso aqui no intuito de acabar ajudando quem precise desses conceitos eventualmente, tá? Eu volto a lembrar que eu não reivindico a autoria dessa aula, eu só selecionei conceitos do livro, tá? Textbook of Hydrometallurgy, tá? Do Habashi, que está a carinha dele, tá? Ele que fez esse livro, e eu acabei extraindo conceitos que eu acho importantes serem utilizados em cursos técnicos e tecnólogos, tá? Então, qualquer crítica, sugestão ou dúvida, você pode tentar enviar um e-mail aqui, e se puder, eu vou responder, tá? Se você for aluno do IFMS, você pode me encontrar nos corredores e me perguntar, ou então mandar um e-mail também. Tá? Então, agradeço a todos por chegar até aqui, e tchau.